Glória a Deus. Queridos, bom dia. Bom dia. Bom dia. Paz seja convosco. Vamos orar primeiro, santos. Senhor, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento esta manhã. Queremos consagrar o nosso espírito, alma e corpo ao Senhor esta manhã. Somos agradecidos pela sua presença viva, que o teu Espírito nos ensine e revele a sua vontade para nós. Vá além daquilo que falamos e pregamos. Vá além daquilo que nós entendemos. Senhor, nos dê o espírito de sabedoria e de revelação. E prepare o nosso espírito, alma e corpo até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos desta forma nesta manhã, Senhor, e já agradecemos em nome de Jesus. Todos digam amém. Por gentileza, Atos 7, de novo, Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, verso 39. Pastor Edileno pregou nesta manhã, Atos 7, do versículo 1 ao versículo 7. Como nós temos 60 versículos nesse capítulo, que é a pregação e a mensagem de Estevão, e vocês vão observar a artimanha, a camuflagem, a infiltração de demônios de alta hierarquia dentro da religião judaica. Capítulo 7, verso 39 de Atos dos Apóstolos. E como nós temos que ter sabedoria para não ferir pessoas, não ferir as crenças das pessoas, sejam elas errôneas ou não, ou as tradições delas, nós temos que ter muita sabedoria, porque não é pela força e nem pela violência, é pelo Espírito. Zorobabel, quando ouviu isto da parte do Espírito, vindo do Senhor para ele, Lobebechai, o velo Bechoashi, que em amar Adonai, não é por força e nem por violência, é pelo meu Espírito. Se o Espírito não convencer o homem, não convencer a mim, a você, estamos perdidos. Vamos nos manter achando que estamos bem, mas quando o Espírito traz a profundidade, ele traz para nos curar e nós ajudarmos os outros com sabedoria. Verso 39, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram um sacrifício ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu. Este exército do céu é uma forma também camuflativa, falada por Jeremias no capítulo 7, da rainha dos céus. Isso é um dos demônios que estavam ali, das trevas. Como está escrito no livro dos profetas. Isso é Estevão dando um discurso, viu? Porventura, me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Aí a pergunta vem: vocês estavam oferecendo para quem esse sacrifício? Vocês vão entender. Versículo 43, antes tomastes o tabernáculo de Moloque, aí já vem outra divindade cananeia, que está agora com um templo para este Deus mencionado, e a estrela do vosso Deus Renfã, figura que vós fizestes para a adorar, transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Sente-se por gentileza. Nosso tempinho é curtinho aqui, vamos dar uma corrida aqui. Os outros versículos que eu mencionar, vocês só vão ouvir. Poder anotar, vocês anotem, para ganharmos tempo. Veja só a maneira e a forma do Espírito trazer a visão para o povo.
Observe que Estevão, cheio do Espírito, cheio da plenitude do Espírito, como diácono, operando como um grande evangelista e manifestando sinais e prodígios do Espírito, isto criou um ciúme oriundo do coração do próprio conselho do Sinédrio, Caifás e Anás e os outros, e começaram a questionar aquela atividade. Eles mataram Jesus e achando que as atividades do Espírito Santo pararia matando o mestre. Mas o mestre disse que o Espírito viria para aqueles que crescem, os sinais seguirão os que creem. Como Estevão cria, estava pregando o evangelho e ensinando, eles fazem então uma armadilha, pegam pessoas, pagam essas pessoas para mentirem falsamente, como um juramento falso, acusando diante dos sacerdotes que Estevão estava pecando contra o templo de Moisés. Mas, irmãos, quando você pega esse texto e vai cuidadosamente estudando ele, vocês vão observar, quando ele começa com o seu discurso, é no capítulo 6. E eles, pastor Ediliano abordou de maneira muito inteligível no Espírito. É você que está fazendo isso, Estevão. Ele assume, sou eu que estou pregando, sou eu que estou falando de Jesus Cristo. E começa a mostrar um caminho espiritual para o entendimento dele. Veja que quando ficamos presos à letra, vamos entender o que significa que a letra mata. É pegar um contexto e um texto baseado na história antiga. Eu tenho que entender qual é o significado direcional disso. Para quem foi pregado, para quem foi dirigido, para quem foi escrito, qual o objetivo dessa escrita e qual o objetivo. Agora falamos de profecia, que é falar de ação futura. Se foi revelação, é algo que é presente, que está acontecendo de forma oculta, que a pessoa não sabe, mas o Espírito traz a revelação. E lembre-se que revelação e profecia não é para destruir ninguém, humilhar ninguém, envergonhar ninguém e pisar nas pessoas e colocá-la ao ridículo. Profecia é para edificar, consolar e exortar. Veja que quando ele começa a fazer o discurso, ele começa a linha do começo de tudo, dos antepassados. Ele fala de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele fala de Moisés, fala de Josué, ele vem trazendo até Davi, até Salomão, ele vai expressando o cuidado e o zelo das coisas que são verdadeiramente divinas de Deus. Só que nesses períodos, Israel simultaneamente se afastavam, eles se desviavam desse caminho. Veja que por um curto espaço de tempo, Moisés estava no monte, orando, buscando e esperando as diretrizes que deveria trazer para o povo. Então o povo não sabe esperar. Essa é a maior e terrível agonia dos nossos dias. É ficarmos cheios de ansiedade. Nós queremos ser pessoas e crentes imediatistas, queremos uma resposta rápida, que as coisas aconteçam rápido conosco. Essa não é a forma de Deus para você. Deus quer que você fique tranquilo. Se você tem o Deus Todo-Poderoso com você, para que essa pressa, para que essa agonia, para que essa ansiedade entre a gente? Se nós temos o Deus Todo-Poderoso que garante para mim a vida, e para que eu ficar com essa preocupação de doença, de enfermidade ou de Covid? Você tem que sorrir para a Covid, você tem que sorrir para as enfermidades, porque Cristo levou. Se formos acometidos delas, Deus permitiu para algum alvo em nossa vida, não para nossa vergonha ou destruição. Agora, quando ele traz a mensagem, vai mostrando de Araão, que ele, como sumo sacerdote, como pastor do povo, que representava e falava por Moisés, e deveria não, vocês vão ficar na presença de Deus, esperando até o homem de Deus descer. Mas para eles, na visão, não sabemos o que aconteceu com ele. Pronto, já que eles são tão obedientes assim, eles entenderam o que o Senhor tinha dito para Moisés, para falar para Araão e falar para o povo: coloquei uma marca sobre o cume do monte, nem homem, nem mulher, nem animal passasse dali que morreria. Então eles ficaram com aquilo na cabeça, com um Deus de terror, um Deus de destruição, um Deus de desgraça. Mas eles não fazem nenhum tipo de oração. Vamos orar ao nosso Deus, para Deus abençoar o servo dele. Não há nada disso apresentado e representado aqui, mas apenas uma pressa para ter um totem
é algo físico, algo que eu toque, algo que eu veja, uma imagem que eu venere, que eu cultue, que eu adore, e dê uma representação disso como um Deus que me tirou do Egito, da escravidão. Então isso começa a ferir, eu quero que vocês prestem atenção, de algo interno dentro do caráter deles. Eu só posso passar, se eu tivesse filho biológico, eu passaria para o meu filho o que eu aprendi da palavra, do Espírito, e que os meus mestres passaram para mim, os meus pastores passaram para mim. O caminho, a verdade, a palavra de Deus, ensinaria, educaria ele, para que a moralidade e o caráter dele fosse treinado dentro das coisas que são retas. Então, quando eles começavam a ter esses desvios morais, e introduzindo esses bichos, essas porcarias no culto deles, o Senhor se afastava deles. O Senhor não tinha comunhão com essas coisas. O Senhor se sentia ofendido, ferido por essa atitude do povo dele. Então, quando chegamos aqui, irmãos, no versículo 41, naqueles dias fizeram o bezerro, ofereceram sacrifícios aos ídolos e se alegraram nas obras de suas mãos. Eu acho que esse Deus maligno aqui, da forma de um bezerro, que era a representação lá do Egito, continuava dentro deles. Eles saíram, mas continuavam com raízes profundas desses cultos a esses ídolos mudos. E observe que o versículo 42, isto é Estevão, pregando e mostrando para o povo e para as lideranças que estavam ali, querendo tirar a sua vida. A base do amor de Deus e o chamar Israel, Elohenu Adonai, não tinha mais neles. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Apedrejar alguém não é amar, isso é cometer assassinato premeditado, é ser cruéis, de tirar a vida do seu próximo, que não cometeu nenhum crime, não cometeu nenhum estupro, não fez nada que transgredisse. Imagine como estão hoje muitas religiões do mundo, muitos partidos, muitas ideologias, muitos pensamentos, porque se eu não aceitar o tipo de pensamento dele, ele me vê como inimigo. Se eu contrariar o pensamento de um certo pastor, que ele prega assim, ele está em televisão, ele está em rádio, ele falou uma coisa, eu não estou aqui para acreditar em tudo que eles estão pregando, nem você no que eu estou pregando. A sua obrigação é você examinar e reter o que é bom para você, não você chegar e me rejeitar. Não podemos fazer esse tipo de coisa como eles estão fazendo, porque com a mente corrompida e o entendimento corrompido e entenebrecido, as pessoas tomam decisões erradas. Agora, a gravidade: Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu. Quando Jesus chegou para eles, os discípulos, e treinando eles, discípulos, vocês não podem servir dois senhores. Vocês não podem servir a mim e servirem a Mamon. Mamon, ele está falando das riquezas e de como essas riquezas são adquiridas: esperteza, fraude, mentira, corrupção, dá uma desperto, vai enganando as pessoas e se enriquecendo disso, só pensam neles próprios, e isso vai destruindo o princípio de amor. Porque se eu amo a Deus e amo a mim primeiro, para depois eu te amar, eu vou aprender a te amar de verdade. E quando nós somos gananciosos, mesquinhos, avarentos, só pensamos em nós, esquecemos o nosso próximo, saímos de uma linha e começamos a servir Mamon de uma forma indireta. Deus manda a gente ser igreja, ser corpo, e corpo unido. Igreja não é isso aqui não, igreja é você, sou eu que é a igreja, unidos, no espírito, em um pensamento só. Exército dos céus está baseado no que o Senhor disse a Jeremias. Veja como Jeremias, eu estou correndo um pouco para ganhar tempo, para que eu não desfragmente aqui, é muito assunto. Então o Senhor começa dizendo para eles: e agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei madrugando e falando, não me ouvistes, chamei-vos e não me responderam. Isso é o Senhor dirigindo para o povo judeu.
Isso o profeta Jeremias no seu ministério e na sua época. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome. Eu sirvo o Senhor, sou servo de Deus. Chama pelo nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e os vossos pais, como fiz a Silo. E vos arrojarei a minha presença, como arrojei a dos vossos irmãos, e toda a geração de Efraim. Lembre-se que Efraim é contado como tribo, mas Efraim não está mais lá no livro de Apocalipse, que vai para a glória. Ela foi rejeitada, essa tribo. Dan foi rejeitado como tribo, e o Senhor diz que Dan é serpente, pelos atos pecaminosos de se associarem com os cananeus e combaterem os próprios irmãos de tribos dele. Tu, pois, não ores por este povo. Veja que coisa difícil de ouvir, da parte do profeta ouvindo de Deus para falar isso para o povo. E o Senhor diz para que não orasse por eles, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não vos ouvirei. Não vês tu o que andam fazendo nas cidades e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, olhe só, e os pais acendem um fogo, as mulheres amassam as farinhas para fazerem bolos à chamada deusa rainha dos céus. Oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Quando nós voltamos aqui para Atos dos Apóstolos, nós estamos falando de uma sabedoria demoníaca, da forma de camuflagem desses demônios e instituições. Eu estou aqui em público, ao vivo, para que as pessoas não fiquem achando, ou eles com esse entendimento, ou até a justiça fique achando com esse entendimento errôneo deles, que nós somos intolerantes. Eu estou sendo muito sábio nas minhas colocações, eu sei que eu estou pregando, estou falando. Instituições que se denominam cristãs, que se denominam pessoas que amam a fraternidade e a caridade e as boas obras, mas que carregam símbolos como estes aqui. E neste século presente, para eles não serem revelados, eles utilizam uma outra forma de se camuflarem e de já se apresentarem com outros nomes. Para os gregos, esse deus Renfã, e essa estrela que é usada na bandeira de Israel, é uma coisa que foi introduzida nesta época em Jeremias, que não representa a estrela de Davi, viu, pastores? Representa a estrela do deus Renfã. E isto, para os gregos na sua época, era um culto da estrela de Saturno. Sactur era o seu nome representativo, ou Caiuã, que era representado no templo de Moloque, essas divindades. O que Moloque queria? O que Moloque fazia? Qual era o culto de Moloque? Então o povo de Israel abandona certos princípios que Deus deu a lei e o judaísmo para que eles vivessem a palavra, e começaram a cultuar esses deuses, e pegavam os filhos deles e entregavam vivos para serem queimados vivos para Moloque. Mãe, pai, está aqui, você pegaria seu filho para queimar vivo para um outro Deus? Veja que forma macabra, canibalista, assassina, sem nenhuma piedade, pura crueldade com o inocente. Quando o Senhor menciona sangue inocente, Ele não fala só de crianças que eles faziam. Há uma época aqui em Israel que o rio que eles canalizaram para passar dentro da cidade virou sangue, uma época de um rei, e ele foi colocado apenas com 11 anos de idade. Quando ele cobrou o entendimento dele, ele buscou o Senhor e se arrependeu do que ele tinha feito, e o sangue que estava ali correndo pelo rio era matança de crianças, de inocentes. E era um povo que se dizia ser servos de Deus e carregava o nome de Deus. Essas coisas malignas se camuflam. Agora imagine quando o Senhor abre a boca deste homem e começa a falar cuidadosamente: vocês rejeitaram, vêm rejeitando o Senhor há muito tempo. Então, quando isso vem sucessivamente acontecendo dentro da personalidade das pessoas, olha o que vai acontecer. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque, a estrela do deus Renfã. E sabe quem é o deus Renfã, irmãos? O deus Renfã é o mesmo símbolo, é a mesma figura de
um homem, metade homem e metade bode, dentro da maçonaria, perna cruzada, em cima de um pentagrama que é 5 pontas, 5 estrelas, com as mãos levantadas, o pênis até essa altura, ele com as pernas cruzadas, peitos e seios de mulheres, cabeça de bode. Essa é a representação do Deus Refã. Essa entidade aí, maçônica, da maçonaria, que é a maior organização satânica no planeta. É eles que são o cabeça-chave econômico dentro do satanismo na maçonaria. E você que está aqui, vocês vão ver revelações claras de tudo isso acontecendo. Eles vão colocar a cara, vão começar a se mostrar. E outra coisa, essas coisas acontecendo hoje, causando essas crises, causando essas situações de você se refugiar. Ô pastor, que a cabeça foge a cabeça. Toque de recolher, fechando empresas, ademoestando a gente calmamente, criando crises, porque esse aqui é eles que estão causando essa crise econômica, para virem depois culpar governo, culpar deputado, culpar presidente, culpar partido, mas não é, são eles já por detrás anos, causando toda essa situação. E qual é o maior trunfo de Satanás? Imagine, esses homens de Deus pregavam o evangelho de maneira de essência, vinham pregando a palavra. Aí quando chega no ano 312, 315, Constantino e Constantinopla se reúnem com os romanos, fazem um conselho lá, olha, vamos fazer uma coisa, bota para a boca dos evangelistas, dos pregadores, dos verdadeiros, e vamos nomear a religião moda mundial, o cristianismo. E aí eles colocam regras. Quais são as regras? Eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo. Se eu falar é crime. Aí eles se constituem lá como suas leis deles, contrariando o pensamento e a vontade de Deus. Eu e você somos livres. Não estamos aqui para atacar pessoas, religião, organização, seja o que for. Mas eu tenho que dizer o que eu sirvo ao meu Deus. A minha fé com o meu Deus, ninguém vai tirar. Quando Deus diz que é pecado e acabou. O que é santo e acabou. Não é ficar me acovardando com medo dentro de casa e não falar na verdade para as pessoas. Nossa fé não deve ser abafada por demônio, nem por Moloque, nem Refã, nem rainha dos céus. Só há um rei, é Jesus Cristo, o rei dos reis e senhor dos senhores. E acabou. Aleluia, olha, quem se curvar a Cristo é ressurreição e vida, mas quem for contra Ele será a espada e o juízo de vingança. Deus os abandonou. Você quer servir a raio do céu? Vai servir a raio do céu, vá. Deus não vai brigar com você se você quiser servir a mamon, quer servir a pornografia, a mentira, a desgraça. Deus não vai proibir você. O Espírito não vai se meter no que você quer fazer. Você nem perguntou para Ele. É por isso que nós ficamos vendo situações. Agora, finalizando, versículo 51 de Atos. Eu quero que você coloque seus olhos aí na sua Bíblia Sagrada. Atos 7:51, para finalizarmos aqui. Veja o que acontece com as minhas razões, minhas axiologias, minhas tradições. Eu já sou experiente na obra, eu já tenho experiência no ministério, eu já sou um homem já idoso, eu já sou muito experimentado nisso e naquilo. Eu estou dizendo em forma geral o que acontece se nós não tomarmos cuidado. Olha o que Estevão diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis. A quem? Ele está dirigindo aqui, não é a Deus Pai, nem a Deus Filho, é o Espírito de Deus. Vocês estão resistindo à pessoa do Espírito. Assim vós sois como os vossos pais. Vocês é tudo cabeça oca, cabeça de camarão, homens duros, gananciosos, mentirosos, assassinos, matadores de alma, e ainda permitiram o diabo introduzir de maneira oculta dentro da religião de vocês. E é isso que eu estou dizendo para vocês, que os demônios fazem. Agora eu vou dizer para vocês outra coisa para finalizarmos. Pare e pense, fariseu e saduceu. Fariseu acreditava em Deus, no Espírito,
em revelação, em profecia, em anjo, em inferno e em diabo. Os saduceus só criam só na lei de Moisés e em Deus Pai, mais nada. Duas classes fazendo um salseiro no meio da cabeça das pessoas. Irmãos, as pessoas são leigas, elas não têm esse avanço, esse entendimento, essa busca. E ainda, por isso que o Senhor diz que o meu povo está andando nas trevas. E é preciso que o Evangelho, a luz do Espírito, o pastor, ele pregou aqui, precisamos dessa plenitude a todo dia, de manhã, de tarde e de noite. A plenitude do Espírito. Precisamos de um batismo de fogo urgente, e de arrependimento urgente, e de unidade urgente. Não é só quadrangular que vai fazer andorinha não, irmãos. É todos os pastores, é pastores da Assembleia, é Malafaia, é todos eles têm que se unirem. Os padres estão aí, ó, falando, abrindo a boca e falando a verdade, que deveriam ser a nós, pentecostais. Os padres estão falando no Congresso lá, ó, no Senado, defendendo, e não está defendendo a placa deles, não defendendo a palavra, o caráter, a ética, a família. E nós estamos aqui, irmãos, nos levantando como guerreiros de Deus, como homens e mulheres com entendimento e cheios do Espírito, e não permitirmos essas porcarias. Você vê logo estranho quando uma pessoa que diz é pastor, só pensa de dinheiro, só fala de dinheiro, só fala de prosperidade, só fala de riqueza, e não ensina o povo a se santificar, a se preparar com Deus. Vai ver depois o oculto dele envolvido com maçonaria, envolvido com porcaria, com ídolos mudos e outras porcarias, porque a intenção real do nosso coração Deus sabe. E por isso eu peço a vocês, meus amados, em nome de Jesus, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelas igrejas, vamos orar pelos pastores, mas é invocar mesmo o Senhor, orar para que os verdadeiros, aleluia, verdadeiros profetas de Deus se levantem. E para com esse medo de organização, de placa de igreja que não salva ninguém. Para com essa velhacaria do atraso lá de trás, e nos metermos na palavra. Senhor, que tipo de coisa o Senhor quer para este tempo, para este século? Foi na perseguição que Deus derramou o Espírito. Foi quando Ele mandou matar que Deus começou a derramar o Espírito. Eles não se tocaram dentro de casa, foram pregar. Quem recebe fogo e recebe a glória, sai. Quem recebe, manifesta a fé da verdade e não fica preso. Fique de pé todos vocês, por gentileza. Irmãos, vocês todos aqui são cheios do Espírito. Vocês são cheios do Espírito. Todos aqui têm o Santo Espírito. Todos aqui têm a glória de Deus. Todos. Eu penso no pastor Waldemar, anos pregando, quase 50 anos pregando, deu a vida dele no ministério. Edilene não está aqui, estou vendo Edilendo. Pastor Edilson, pastor Anilda, a gente dando a nossa vida. E às vezes as pessoas são insensíveis, duras de coração, incircuncisos, tratam a gente como se fôssemos cachorros e fôssemos nada. Mas o Senhor está chamando um exército novo. Levante-se. O tempo de fé não quer dizer nada. Levante-se, igreja, porque o Senhor está voltando e Ele virá. E olha o que Ele disse aqui, Isaías, não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Aleluia. Eu iria contra eles e juntamente os queimaria com meu fogo. Ele é fogo consumidor, irmãos. Ele quer te salvar, Ele quer salvar esses homens perdidos, Ele quer salvar esses enganadores. Mas é preciso a igreja se levantar e mostrar a cara do Evangelho e do poder do Espírito Santo, para eles entenderem que nós não somos covardes e nem frouxos espirituais. Senhor, eu peço pelos teus filhos, tuas filhas, teu povo, tua igreja, todos que estão em casa, nos batize com este fogo do arrependimento, nos batize com o fogo do arrependimento, nos batize com o fogo deste poderoso Espírito Santo em nossa vida. E Pai, não permita sermos enganados, sermos cegos contra esses ídolos mentirosos dentro de congregações. Não é dentro da sua igreja, a sua igreja é separada, a sua igreja é santa.
pura, a sua igreja é pura, Senhor, mas que o Espírito Santo revele e levante os verdadeiros com entendimento e sabedoria, não pela força e nem pela violência, mas pela tua presença, para salvá-los. E Pai, nos salve também do engano, nos salve também da mentira, nos salve também de nós mesmos, salve-nos de nós mesmos, Senhor, e coloque a tua verdade em nós implantada, para nos convertermos ao Senhor todos os dias de nossas vidas. Oramos e te damos graças em nome do Senhor, e todos digam amém. Deus abençoe todos vocês.